Olá, meus queridos, minhas queridas, paz do Senhor Jesus, sou o pastor Alexandre, seja bem-vindo para esse vídeo, seja bem-vindo aqui no canal, é um prazer ter você aqui. Se você não é um inscrito ainda, estava aí andando pelo YouTube, parou aqui nesse vídeo, se inscreve aí no canal. Esse é um canal que fala da palavra do Senhor, é um canal que fala da Bíblia, é um canal de mensagens, de reflexões, tá bom? Então, seja bem-vindo, eu espero que você encontre uma palavra que fale ao seu coração, tá bom? Eu vou falar hoje sobre um personagem bíblico. Ele foi profeta, ele foi juiz, e ele foi o homem que ungiu o primeiro rei de Israel. Estou falando de quem? Estou falando de Samuel. Então, logo depois da abertura, vamos falar alguns elementos, alguns detalhes sobre o ministério e a vida de Samuel. Vamos lá? Bom, antes de passar direto para o conteúdo, meu querido, minha querida, quero pedir para você de novo, mais uma vez, se inscrever aí no canal, deixar aí o seu joinha, o seu gostei, avaliar esse vídeo positivamente, tá bom? Não esquece de ativar, mais uma vez, isso é importante, ativa lá o sininho de notificação, marca lá todas, para você ser notificado de todos os conteúdos, todas as publicações aqui do canal, tá bom? Isso é importante para o canal, isso não vai te custar nada, tá bom? É gratuito, faça isso sem medo nenhum, tá bom? Nem vai parar esse vídeo se você o fizer. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, família, amigos, enfim, onde você quiser e com quem você quiser, e deixa aí no comentário, tá bom? A gente vai falar hoje de Samuel. Eu vou ler aqui o texto da palavra do Senhor. Samuel foi uma figura, um importante profeta, juiz na construção da história de Judá, principalmente que antecedeu aí o reinado, e aí foi um outro período da vida de Israel. E eu quero compartilhar com vocês alguns detalhes sobre do chamado de Samuel, que é muito pertinente às nossas vidas, e eu tenho certeza que isso também vai se encaixar com alguma coisa que você já pensou, está pensando, enfim, vai se encaixar com você de alguma maneira, falou bastante comigo, a ponto de me fazer tomar uma outra postura. Eu quero que você pense nisso comigo, nessa leitura, nessa reflexão, tá bom? Vamos lá, vai aparecer para você aqui o texto, 1 Samuel, capítulo 3, só o versículo 1 já é suficiente para nós. Diz o seguinte, versículo 1 de 1 Samuel, capítulo 3. Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor sob a direção de Eli. Naquela época, raramente Yahvé falava aos seus servos e as visões haviam escasseado muito. Bom, então, algo fundamental, importante, já para a gente pensar, só no começo desse versículo, é que diz aqui o texto que Samuel ainda era menino. Agora eu faço uma pergunta para você e você responda aí no comentário. Se tivesse alguma importância para Deus o fato de Samuel ser menino e sendo um menino pouco experiente, pouco não maduro na fé judaica, nas tradições, nos costumes, no sacerdócio, né? Sendo uma pessoa ainda, sendo um novato ainda, sendo alguém sem muita experiência, por que Deus chamaria, se isso tivesse alguma importância, alguma relevância para Deus? Dá para entender isso, irmão? Então, às vezes nós falamos que não temos experiência, não temos a sabedoria suficiente, ainda não aprendemos muito, não conhecemos muito da palavra, a gente ainda é novo na fé, a gente dá essa justificativa, essa desculpa, na verdade, para não assumirmos responsabilidades com Deus, mas o texto aqui mostra claramente que Samuel ainda era menino. E olha só a necessidade que havia aqui. Deus não falava
mais com o povo, e as visões tinham praticamente se findado, já não havia visões, já não havia revelações, já não havia mais manifestações de Deus como antigamente, por causa do pecado, por causa do erro. Então, não é o quanto eu sei, se eu sou maduro, se eu tenho muito tempo de igreja ou não, isso não importa para Deus. Agora, o que é importante é o que o texto está dizendo, que Samuel, ele continuava a servir ao Senhor. Olha que interessante, sob a direção de Eli. Então, ele era um homem que estava fazendo algumas coisas erradas, que estava sendo omisso, né, em relação aos pecados que seus próprios filhos estavam cometendo. Então, o texto faz essa relação, que apesar de Eli não ser o melhor referencial para Samuel, Samuel continuava servindo ao Senhor. Então, sua maturidade ou a sua pouca sabedoria, seu pouco conhecimento, o fato de ser novo, convertido ou coisa parecida, seja mais ou seja menos, isso não importa para Deus. O que importa para Deus é se há disposição em servi-lo. Você está disposto a servi-lo? Você está disposto a entregar a sua vida, seu coração ao serviço do Senhor, ao propósito do Senhor? É isso que importa para o Senhor, e isso é que vai fazer com que o Senhor queira manifestar a sua graça e o seu poder através da sua vida, tá bom? Então olha só que interessante. Então Samuel tinha pouca idade, mas serviu o Senhor. Agora, o fato de ter pouca idade, então eu vou apresentar para vocês aqui 3 detalhes sobre isso que eu acho que é importante para mim e para você. Primeiro detalhe: se ele então tem pouca idade, ele tem pouca experiência. Se ele tem pouca experiência, tanto experiência no ministério, no ofício sacerdotal, como também de vida, pouca experiência de vida, então isso quer dizer que ele é inocente. E ele tem uma consciência sã, uma consciência limpa, pura. Dá para entender isso, irmão? Então isso era importante para Deus, por quê? Porque ele não estava contaminado, ele não estava ali cheio de malícia, cheio de más palavras, enfim, ele não estava ali cheio de contaminação, de sujeira do mundo, ou mesmo, perdão, ou mesmo de toda a maledicência, né? Todo o pecado que estava acometendo Israel. Ele tinha uma consciência pura, ele tinha um coração puro, ele tinha inocência, pureza. Então isso era importante para Deus. A Bíblia diz lá em Romanos que nós somos justificados pelo Senhor. A Bíblia diz que não há mais condenação, Romanos 8. Nós também nos tornamos pelo sacrifício de Cristo, lá Romanos capítulo 5, nos tornamos também inocentes, puros, justos diante de Deus, justificados, pois pela fé temos paz para com Deus. Então isso é importante para mim e para você entendermos que não há mais pecado. Nós nos culpamos, nós nos achamos indignos, nós achamos que é pouca instrução que a gente tem. Isso não importa para Deus. E se nós de fato queremos servir ao Senhor de todo o nosso coração, então entenda isso: nós fomos purificados por Cristo e com Cristo nos tornamos inocentes. Então, para Deus era importante que Samuel, com a sua pouca experiência, não tinha toda a contaminação mundana, enfim, de toda aquela atmosfera, aquele ambiente pecaminoso que Israel estava vivendo. Então, isso era importante para Deus e é importante para Deus, para mim e para você. Inocência, justificação no sangue do Cordeiro. Segundo detalhe aí, eu entendo que então, diz o texto, se a gente ler mais para baixo, diz que Samuel ele estava ali aprendendo com Eli. Ele não conhecia ainda totalmente os ofícios do sacerdócio. Isso é interessante, sabe por quê? Isso traz na minha mente a seguinte ideia. Samuel, por não ser ainda totalmente apto nos trabalhos sacerdotais, Samuel, ele não tinha uma contaminação religiosa, não tinha cacuete religioso. Deu para entender? Não tinha cacuete religioso. Sabe uma coisa que atrapalha bastante os irmãos, as igrejas de um modo geral, é quando o irmão ele acha que sabe, aí quando ele vai para uma outra igreja, ou ele vai, seja só para um culto, seja, sabe, aí ele acha que o modo como aquela igreja, ou o modo como aqueles irmãos estão dirigindo o louvor, o modo como a pessoa se expressa, ou prega, ou coisa, não é certo. Por quê? Porque na mente dele ele tem lá um preconceito, ele já tem um cacuete
cacuete religioso, que faz com que ele enxergue as coisas só daquela maneira. Ele está engessado ali, sabe, numa só proposta de fé, de vida espiritual, religiosa, e aí quando as coisas saem fora da caixinha, para ele aquilo é errado, para ele aquilo não está certo. Então olha que interessante, porque Samuel ele ainda não tinha sido totalmente inserido nesse contexto sacerdotal, então ele não tinha cacuete. Isso era importante para que Deus pudesse fazer dele um profeta, um sacerdote, pudesse fazer dele um vaso sem contaminação, que não fosse disseminar os mesmos maus costumes que Eli, seus filhos e talvez de outros atrás já tinham aplicado, né, em Israel, no meio do povo, junto aos outros sacerdotes, enfim. Então ele não tinha nenhum cacuete, não tinha nenhuma contaminação religiosa, não, ele estava ali puro, ele estava ali com a sua consciência tranquila, inocente, para poder servir a Deus como Deus queria. Isso é importante, irmãos. Não é como a igreja está fazendo, não é como a igreja Y, a igreja X está fazendo, não, é como Deus quer que façamos. Então entenda isso. Eu saí da Metodista, vou para a Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus, lá na Metodista tinha assim, lá na Assembleia era assim. A gente fica com essa briga religiosa, sabe? Isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Então se eu saio de um lugar e vou servir a Deus em outro lugar, o outro lugar é onde está expressando a vontade, a graça de Deus daquela maneira, daquele lugar. Então eu não posso pegar os conceitos que eu tinha lá da outra igreja e achar que na igreja que é totalmente diferente está errado, não é o... Não, entende? Eu estou citando as igrejas, mas a gente faz isso em relação à palavra de Deus. Quantas vezes o irmão fala aqui, só um exemplo aqui, né? O irmão fala, a túnica era vermelha, e aí a gente aprendeu que a túnica era azul, então o que o irmão está falando sobre a túnica vermelha, a gente acha que está errado, que não está certo, que esse irmão está falando heresia, coisa assim. Entenda isso, irmão, entenda isso. Não, nós vamos servir ao Senhor sem cacuetes religiosos, vamos servir ao Senhor sem contaminações, sabe? Sem é desse jeito, daquele jeito. Não, é do jeito que o Senhor quiser. É do jeito que o Senhor quiser. Amém? O terceiro detalhe é que Samuel estava sendo acompanhado por Eli. Apesar da gente conhece a história, Eli fazendo algumas coisas erradas, mas Eli era o referencial ali, sabe, de liderança. Era o sacerdote da hora que cuidava das coisas ali no momento. Ele era ali o referencial para Samuel. Então isso é importante, irmãos. Nós não fazemos a obra sozinhos. Entenda isso, irmão. Porque eu sou profeta, porque eu não estou preso a ninguém. Então, se você não está preso a ninguém, você não faz parte do corpo de Cristo. Se não faz parte do corpo de Cristo, irmão, você está fora do propósito de Deus. Desculpa, mas é isso o que a Bíblia fala, irmãos. Deus, ele chamou a igreja. Deus não chamou indivíduos para a sua obra, chamou a igreja, ele deixou o Espírito Santo para a igreja. É verdade que ele chama indivíduos, mas para compor o corpo. O corpo é feito de indivíduos, mas os indivíduos, eles se unem para formar o corpo. Agora eu não posso achar que eu sou o pastor, eu sou o profeta, eu sou o apóstolo, eu ajo sozinho. Se Deus quiser falar, ele fala comigo sozinho. Irmão, pelo amor de Deus, ou você é corpo e está unido nesse corpo, unido com pessoas, ou você não é ninguém para Deus. Desculpa, você não é ninguém para Deus, porque ninguém vai ser salvo sozinho. A Bíblia diz que Deus vem buscar a igreja zelosa, imaculada de boas obras. A igreja. Mas eu sou a igreja sozinho. Sim, querido, mas sozinho, se não estiver no corpo, você não faz parte. Você foi o ramo cortado da videira. Desculpa, o ramo cortado da videira. Então, eu entendo ali que Samuel, ele tinha ali o seu tutor, ele tinha ali o seu líder, ele tinha alguém com quem ele podia contar. A gente vê isso também, isso muito forte, que quando Deus chama Samuel, fala Samuel, aquele texto que a gente conhece, a primeira coisa que Samuel faz é ir até ao encontro de Eli, para perguntar para Eli o que ele estava querendo, o que ele queria. E aí Eli faz a coisa certa, aconselha ele a falar a coisa certa. Então você entende como é importante estarmos juntos da nossa liderança, dos nossos líderes, dos nossos pastores, de irmãos e irmãs, sabe, que têm a mesma visão espiritual, que pregam a
mesma palavra. Isso é importante, irmãos. Então, nós não fazemos a obra sozinhos, nós não podemos andar sozinhos. Nós temos alguém cobrindo a nossa vida, nós temos alguém com quem compartilhar as coisas do Senhor, mesmo as nossas mágoas, frustrações, decepções. Temos que ter alguém, temos que ter o corpo de Cristo, temos que ter uma liderança, temos que ter alguém que está junto conosco. E o exemplo de Samuel é importantíssimo nesse aspecto também. E aí você entenda que por causa da pouca idade e tudo mais, então ele também via aquele sacerdote como um referencial para ele. O sacerdote era de fato uma base, um apoio, um sustento para ele. Então vamos pensar na nossa liderança, os nossos pastores da mesma maneira. Eles são os nossos apoios, nossos sustentos, são aqueles que vão nos direcionar, aqueles que vão extrair de nós o melhor para a obra, para o Senhor. E é assim que a gente precisa entender. Então esses foram os detalhes que enxerguei, foram as coisas que eu pensei, que eu entendi. Espero que isso tenha ajudado você de alguma maneira e que você também possa se identificar com a história de Samuel em algum lugar, em algum aspecto, melhor dizendo, que isso fale ao seu coração também, tá bom? Então esse foi o vídeo, irmão, irmã. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar aqui até agora, por assistir esse vídeo. Antes de terminar, quero pedir mais uma vez para você se inscrever no canal, deixa aí o seu gostei, tá bom? Isso é bastante importante. Também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, compartilhe esse vídeo com quem você quiser e comenta aí sobre a história de Samuel, como foi também o seu chamado, o seu ministério, como que está sendo. Compartilha aí, comenta aí e a gente vai conversar e eu vou deixar aí um joinha para você também, tá bom? Então, Deus abençoe. Não se esquece, vai aparecer outras sugestões de vídeo para você ir lá assistir, tá bom? São outras mensagens, outras reflexões. Vai lá, assiste, curte, compartilha e Deus abençoe a sua vida. A gente se vê num outro vídeo, num outro momento, num outro tempo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Deus abençoe. Tchau.